Legal, gente. Vamos lá. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Será que a gente termina hoje, hein? Acho que não, hein? Acho que não, mas... Vamos lá. 1 Pedro 3, de 1 a 6. A gente tem aprendido aí que a submissão no lar é uma poderosa ferramenta de testemunho cristão. Pedro falou das autoridades, Pedro falou da relação dos servos com os senhores, e agora ele fala do núcleo mais íntimo do lar, que é o marido e a mulher. Então, versículos de 1 a 6 é que fala para as mulheres, e ele dedica mais parte da sua carta aí, desse trechinho, né? Para falar para as mulheres, porque ele está focando naqueles grupos mais vulneráveis daqueles dias, que ao se converterem, certamente eles experimentariam ainda mais dificuldades. E no versículo 7, ele vai falar para os maridos, que não eram um grupo vulnerável, mas por serem crentes, eles poderiam também enfrentar algum tipo de dificuldade como crentes, né, de volta geral. Então agora ele se concentra nas esposas, nos versículos de 1 a 6. E a gente resumiu esse trecho aí na seguinte mensagem central: a submissão no lar é uma poderosa ferramenta de testemunho cristão. E a gente tem visto 3 características desse testemunho. Ele é um testemunho prático, nos versículos 1 a 2. Ele é um testemunho valoroso, nos versículos 3 e 4. E ele é um testemunho consolidado, nos versículos 5 a 6. Então são esses 3 pontos aí, são as 3 características desse testemunho. Então vamos reler o texto, e aí nós vamos continuar de onde nós paramos, tá bom? Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que assim mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então esse é o trecho todo. E agora a gente está indo do versículo 4 para o 5. A gente está terminando o 4 e a gente já vai começar o 5. O versículo 4, ele termina o nosso segundo ponto, que fala que o testemunho cristão é um testemunho valoroso. Segunda característica aí. E por que é valoroso? Justamente por causa da linha final do versículo 4, que fala que essa postura das mulheres, essa postura das esposas, uma postura mansa, humilde, serena, tranquila, não briguenta, revoltosa, não tentando ganhar o marido para Cristo de modo ali briguento. Ao invés disso, ela valorizava uma postura adequada. Ao invés de valorizar exageradamente aquilo que é exterior, porque isso não tem como conquistar alguém para Cristo, né? Não tem como alguém olhar para o brinco e falar: nossa, esse brinco aí, agora eu entendo o evangelho, né? Não dá. Então, ao invés de valorizar essas coisas, a esposa deveria valorizar a postura dela, o modo como ela se comporta. Isso nasce no coração. E quando a mulher então faz isso, o marido incrédulo nesse caso, né? Ele vai ficar interessado. Ele fala: peraí, ela é diferente das outras mulheres que eu vejo por aí fora. Ela tem uma postura diferente, ela me trata de um jeito respeitoso, ela tem uma postura que não é imoral, indecente. Por quê? E aí a mulher poderia aproveitar isso para introduzir o evangelho, apresentar o evangelho. Então essa é a ênfase que Pedro está dando aqui. E o versículo 4 termina falando que essa postura é de grande valor diante de Deus. Isso significa que para nós que somos crentes, o que o mundo pensa, o que o mundo valoriza, para nós não importa. Ah, mas o mundo valoriza moda, o mundo valoriza joias, o mundo valoriza o status, o mundo diz que uma mulher de verdade, ela tem que usar roupa de marca, a mulher de verdade, ela tem que usar joias, a mulher de verdade, ela é assim, assim, assado. Isso é o que o mundo valoriza. Mas o que Deus valoriza? Qual que ele acabou de falar? O que Pedro acabou de falar aqui. Um espírito manso e tranquilo. A mulher valorizada por Deus, a mulher que é aprovada por Deus, esse sentido de ser valorizado, ser aprovado, né?
A mulher que é aprovada por Deus é a que tem essa postura aqui. Então, todas as épocas impõem um certo padrão, tanto ao homem quanto à mulher. O que é ser mulher de verdade e o que é ser homem de verdade. Qual a postura que cada um deve ter. Mas nós que somos crentes, nós não nos guiamos por isso. Nós nos guiamos pelo que Deus aprova. Se Deus fala, ó, essa é a conduta correta, é isso que me agrada, então é desse jeito que a gente vai viver. E é assim que as esposas deveriam viver também. Então agora encerramos o versículo 4. Agora a gente entra no último ponto. Nesse último ponto, Pedro vai dar para nós como que uma base, como que um fundamento ali para isso que ele descreveu nos versículos anteriores. Ele vai dar uma base bíblica, ele vai dar um exemplo. Ele vai falar, olha, vocês têm que agir assim, assim, assado, do mesmo modo que as mulheres do Antigo Testamento agiam. Então ele dá como que um fundamento, um exemplo desse tipo de postura. E aí dá o exemplo de quem ali, especificamente? Sara. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas o título aí do nosso ponto é que esse testemunho é um testemunho consolidado. Então é um testemunho prático, é um testemunho valoroso e agora, por fim, é um testemunho consolidado. Consolidado por quê? Porque a história mostra que a coisa é assim, está consolidado. É isso. A história testemunha que, de fato, o que Pedro falou é verdadeiro. E é assim que as mulheres de todas as épocas devem se comportar, devem se portar também. Então Pedro agora apresenta para nós a validade histórica dessa postura, e esse testemunho do Antigo Testamento ratifica, confirma essa instrução dele. Por isso que é um testemunho consolidado, tá bom? Isso é importante porque nós, como crentes, a gente não fica adotando esses padrões que mudam de época para época. Ah, a mulher é assim, a mulher agora é assim, agora é assado. Não. Nós temos um padrão supra-histórico. Nós temos um padrão que se aplica às mulheres de todas as épocas. Não importa se ela é do século XXI, ou se ela é do século I, no caso das leitoras de Pedro, ou se ela é da época dos patriarcas. Não importa. A postura é a mesma. E essa postura perpassa toda a história, por isso que é supracultural, está acima da cultura. Cada cultura vai ter o seu jeito próprio de expressar isso. Mas o princípio é o mesmo. O modo ali de entender essas realidades, de entender a submissão, que é o assunto que Pedro está falando aqui, é a mesma coisa, igualzinho, não importa a época, tá bom? Então, olha como ele começa ali no versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram. Esse foi assim também diz respeito ao quê? A postura anterior, certo? Então, como as mulheres de outrora, do passado, elas se comportaram, como elas se embelezaram, né? Usando essa figura que Pedro está usando aí, como que elas se revestiram desse traje incorruptível de um espírito manso e tranquilo. É isso que elas fizeram. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram. Outrora, as santas mulheres. Interessante esse título que ele dá, né? Para as mulheres do Antigo Testamento. Ele fala que são santas. Isso significa que essas mulheres eram perfeitas? Santas mulheres. Elas eram mulheres sem pecado. É isso? Não. As matriarcas, ele vai falar de Sara, né? Então, uma matriarca. As matriarcas, ou seja, as esposas dos patriarcas, elas eram santas? Não. Não, né? Tem uns episódios bem tortos ali em Gênesis, né? Você olha assim e você fala, ih, essa daí é uma matriarca dando uma dessa? A gente sabe que elas não são perfeitas, né? Para mim, o exemplo mais absurdo disso é a esposa de Jacó, desculpa, a esposa de Isaac, a Rebeca, que ajudou Jacó a fazer todo aquele plano lá e tal. Irmãos, casar com uma mulher daquela, você não precisa de inimigo para fazer um negócio daquilo ali, porque ela ajudou o filho a enganar, lembra da história? Enganar o pai. Terrível, enganar o pai. E o Isaac lá já cego, né? Já muito idoso ali e tudo mais. E a Rebeca lá ajudando o filho. Olha, terrível isso. Então a gente sabe que as matriarcas não eram perfeitas. A gente sabe disso. Agora, por que o texto fala então que elas eram as santas mulheres? Por quê? O que significa ser santo aqui? Separado, né? Ser separado. A palavra santo significa ser separado. Não. Separado. A gente até diz que o crente é alguém santo porque ele foi separado do mundo para servir a Deus. Isso é ser santo. Aqui no caso, quando fala que são santas mulheres,
é porque essas mulheres faziam parte de um grupo separado por Deus. Um grupo de pessoas que foi separado por Deus, fazia parte ali dessa relação mais estreita com Deus. E para as leitoras de Pedro, essa menção histórica seria muito preciosa, porque ia direcionar as mulheres que estavam recebendo essas instruções, ia direcioná-las para um grupo que é cheio de admiração e relevância espiritual. São mulheres separadas por Deus, para Deus. Aqui no caso, está falando das matriarcas, eram respeitadas. Sara, que ele vai mencionar, era por alguns rabinos tido como um exemplo de submissão. Então é para esse grupo que Pedro está direcionando. Olha só, vocês mulheres, vocês têm que se ligar àquele grupo ali. Aquele grupo de mulheres que foram separadas. Elas não estavam mescladas com o mundo. Elas estavam separadas. Elas tinham posturas típicas de servas de Deus. Posturas típicas de pessoas que se aproximam de Deus. Elas estavam separadas. Vejam o exemplo delas e sigam esse exemplo. Isso seria interessante porque as mulheres poderiam se identificar com isso. Ah, ela é mulher, eu sou mulher, ela tinha marido, eu tenho marido, então eu vou imitá-la. Eu vou olhar para esse exemplo e imitar. É interessante isso porque isso destrói aquela ideia de que a Bíblia é machista, né? De que a Bíblia só exalta o homem e tudo mais, e oprime a mulher, não. Aqui Pedro faz questão de mencionar um grupo que para o judeu era importantíssimo, o grupo das matriarcas. Fala, olha, as santas mulheres, elas faziam parte desse grupo seleto. Busquem imitá-las, olhem para elas, para essas santas mulheres. Tem outras mulheres na Bíblia que a gente também poderia imitar? As mulheres imitarem sendo mulheres, e até nós como homens imitarmos em termos de postura, devoção. Quem, por exemplo? Maria, mãe de Jesus, era uma mulher piedosa? Era ou não? Imagina, você está lá noiva, você recebe lá um anjo falando, ó, você está grávida do Messias e agora toda a sua vida vai mudar por causa disso. Isso exige devoção, piedade ou não? Sim. Tanto que ela falou, ó, aqui está sua serva. Aí ela se submeteu tudo aquilo. Que outra mulher a gente pode imitar? Lídia. Lídia, Esther, Lloyd, Priscila, Abigail, Maria, a Maria, irmã de Marta, Ruth, é um grupo seleto, é um grupo de mulheres que até nós homens imitamos em muitos sentidos, porque é um grupo de pessoas santas, nesse sentido de separadas, que tem uma vida diferente da vida do mundo, né? Então Pedro está direcionando as mulheres para esse grupo, que é alvo de admiração e que tem muita relevância espiritual, né? E como que essas mulheres se comportavam? Olha lá. Pois foi assim também que a si mesmas se apaviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Estar submissa ao próprio marido está ligada a esperar em Deus. Olha só. Eu não sei se tem alguma tradução diferente aí, NVT, NVI, não sei como é que tá. Mas esperar em Deus parece ser uma expressão sinônima de confiar em Deus. Tem alguma versão que tá assim, ou próxima disso? Ou todas falam esperar em Deus? Tem alguma versão diferente aí? A minha fala, colocava sua esperança em Deus. Colocavam sua esperança em Deus. É isso aí. Então olha só, essas mulheres, elas viviam uma vida de piedade, e elas acreditavam que a ação de Deus, e não os adornos externos, é que produziriam algum efeito em relação ao marido. Em relação às promessas de Deus. Que note, lembra daqui, o texto está falando de mulheres crentes que eram casadas com maridos não crentes. E a grande questão aí é o que a mulher pode fazer para que o marido venha para a fé. E um elemento importante disso é a fé, a confiança, a esperança. Confiança em quem? Esperança em quem? Em Deus. Na NVT, depositavam sua esperança em Deus. Depositavam sua esperança em Deus. Então é assim, Deus tem promessas, Deus é poderoso para isso. Então essas mulheres, elas não colocavam as fichas delas no que elas próprias faziam. Elas depositavam a esperança delas em Deus. Quem é que pode atingir o coração do meu marido, abrir o coração dele para que ele atenda o evangelho? O jeito como eu me visto? É o meu poder, qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa que eu fale? Não.
É Deus que faz isso. Então eu vou viver do modo que Deus quer que eu viva, porque eu confio em Deus. Ele é poderoso para fazer isso na vida do meu marido, certo? Então eram mulheres piedosas, aqui falando do Antigo Testamento, mas aplicando para a situação das leitoras aí, né? Então todas as mulheres eram mulheres piedosas que acreditavam na ação de Deus e no efeito que essa ação de Deus produziria. Isso envolve confiar o futuro ao Senhor e descansar do seu cuidado. Agora pergunta. Os leitores de Pedro, de modo geral, homens e mulheres. Homens e mulheres. Ele está falando de mulheres aqui, mas vamos ampliar um pouquinho para homens e mulheres. Eram leitores que estavam passando por dificuldades, por problemas, por serem crentes? Sim. Pedro fala que eles estavam passando por provações, o fogo ardente. Era aquela pressão social. Você é crente, não vai mais no churrasco da família. Você é crente, vai perder a oportunidade de emprego. Tudo porque você é crente. Não era uma perseguição estatal, mas já era uma perseguição social. Para alguém que está passando por isso, às vezes dentro da própria casa, no caso de uma esposa com um marido incrédulo, para alguém que está passando por isso, é importante esperar em Deus? É importante confiar em Deus? É importante depositar confiança nele e não nas circunstâncias e não em alguma ação que você possa lá e fazer? Então é fundamental isso daí, porque para nós, crentes, quando nós passamos por pressões como aqueles crentes passavam, a gente tem que de fato encontrar descanso no cuidado de Deus e confiar que Deus tem poder para dissolver aquela situação, dissolver aquele nó e nos dar força para passar por aqui. Então eu deposito minha confiança em Deus. E de fato, em 1 Pedro, esperança é um tema recorrente. Esperança. Rapidinho, se os irmãos olharem 1:3, 1 Pedro 1:3, tem 3 referências no capítulo 1 à esperança. É 1:3, 1:13 e 1:21. Olha 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus está vivo, então a minha esperança também é viva. Minha esperança está numa pessoa viva. Minha esperança não é uma esperança morta, não é uma esperança improdutiva, não, é uma viva esperança. Ela produz algo em mim e ela de fato vai se concretizar na história. É isso que difere o crente do incrédulo. O incrédulo ele não tem esperança, ele tem otimismo. O incrédulo ele passa por uma dificuldade e ele fala, não, vai ficar tudo bem. Mas ele não sabe que vai ficar tudo bem, ele não tem nada que garanta que vai ficar tudo bem. As coisas podem só piorar. É a lei de Murphy, se já que dá errado, vai dar errado e da pior maneira. Mas ele é otimista. Ele fala, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. O que é essa fé que ele canta? Não é a fé bíblica, é otimismo. Ele é otimista. Não, a gente está sofrendo agora, mas vai ficar tudo bem, eu tenho fé. Nós temos muita fé em Deus. A pessoa fala assim, é otimismo. Isso é otimismo. O incrédulo, ele não tem onde basear a fé dele, a esperança dele. Qual que é a sua esperança? Dias melhores virão. Tem até aquela música, né? Dias melhores. Tô musical, né? Não conhece? O Gil tá cantando aí, o Gil tá batendo o pezinho aí, já não conhece. Então, qual que é essa esperança do incrédulo? Dias melhores. Com base em quê? Vive de frase de bom caminhoneiro. Né? Isso daí. Para-choque de caminhão, música. A política vai nos trazer esperança. Você vai colocar essa esperança na política? No político, no deputado que te prometeu alguma coisa aí, né? O incrédulo tem essa base. Nós não. Nós temos uma esperança. Certo? Olha o 13 aí também. 1 Pedro 1:13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, ou seja, deixando a mente de vocês pronta e afiada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele fala sobre esperar, aguardo. É a esperança no sentido de que nós estamos aguardando aquilo que está vindo, aquilo que está chegando. Olha aí também o 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A nossa fé e esperança estão em Deus, não nas coisas daqui. Não na política, não na economia, não nas ideologias, não nos gurus, não no coach, nada disso. Nossa esperança está em Deus. Olha agora o 3,15. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração,
estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse texto é muito interessante, porque o verbinho que aparece aí, quando eu falo ali de responder, é a palavrinha apologia, o substantivo aí, apologia. É de onde vem a nossa palavra apologética. Tá? Nesse momento da história aqui, ainda não tinha ganhado um contorno tão jurídico no contexto cristão. Mas daqui a um tempo vai, a defesa. O crente está sendo inquirido, ele está sendo questionado, ele vai fazer a sua defesa. Certo? Ele vai, por isso que a gente fala de apologética. O que é apologética? É a defesa da fé. Então, ainda não tem esse contorno jurídico tão forte, depois vai ter. Mas a ideia é, nós, como crentes, nós temos que estar sempre preparados para apresentar para os outros a razão da nossa esperança. Quando nós formos questionados, o que você crê? Como que você encara a vida desse jeito? O que te leva a acordar todo dia, encarar as dificuldades, encarar a perseguição, encarar a zombaria? O que te leva? Você tem que falar da sua esperança. Você tem que estar pronto para falar isso. Então, é uma esperança que nos move. E é uma esperança que é o núcleo da nossa proclamação também. Nós pregamos isso, a nossa esperança, certo? Então, esse é um assunto que, de fato, aparece várias vezes em Pedro. E aqui tem esse caráter bem aplicado no contexto das mulheres. Elas esperam em Deus. Elas esperam em Deus, elas descansam em Deus. Elas confiam no cuidado de Deus. Elas aguardam a ação de Deus. De fato, irmãos, o crente, em geral, homens e mulheres, né? O crente tem que ser alguém marcado por uma esperança ativa e produtiva. Não só Pedro fala isso, mas Paulo fala isso também. Paulo menciona esperança em Romanos 5. E Paulo menciona a esperança em Romanos 12:12. Abre aí, por favor, Dino, Romanos 12:12. Olha só. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Olha aí como a esperança realmente muda a nossa vida, né? Em que contexto, em que tópico, em que tema, em que realidade nós nos alegramos? Fazemos isso na esperança. Isso traz alegria real para nós. Isso faz com que nós nos regozijemos. Nós acabamos de celebrar a Páscoa. Eu não estava aqui com os irmãos, não sei quais foram os hinos que cantamos. Teve o Porque Vivo Está, Dani? Teve, clássico de Páscoa, né? Mas por que a gente canta Porque Vivo Está, o amanhã enfrento? Porque nós levantamos e vamos para cima da vida. Ele está vivo. Se ele está vivo, não importa quem se levante contra mim, eu vou adiante. E eu vou alegre. Eu não vou... Não, é uma esperança que me traz alegria, ânimo, vigor. Regozijai-vos na esperança e durante a tribulação, não tem que ser? A ideia de paciente aqui não é uma paciência, não é um passivo, né? Não é aquela coisa de, seja paciente, tá bom, mas... Não é essa a ideia. A ideia de paciente aqui é a ideia de permanência. Vem a oposição, você fica ao pé e você aguenta aquilo, certo? Então, durante a tribulação, você fica firme. E ele fala também da oração, que na oração a gente tem que ser perseverante ou devoto. Tem que ser firme na oração. Nesse contexto aí faz toda a diferença, né? Você passar pela tribulação, e não só pela tribulação, a vida cristã como um todo, mas no contexto da tribulação, a oração é fundamental. Então, de fato, uma esperança ativa produz frutos no presente. Nós precisamos manter os nossos olhos no futuro, naquilo que nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando o reino de Deus. Nós estamos aguardando a glorificação do nosso corpo. Nós estamos aguardando as ações poderosas de Deus para o futuro. Quando eu mantenho os meus olhos lá, não importa a tempestade que está acontecendo aqui, eu passo, eu vou por ela. Agora, não pode ser igual Pedro, né? Pedro estava andando na água, o que ele fez? Ele olhou para o vento, falou, ih, rapaz, isso daqui e tal, e começou a naufragar. Então, quando a gente olha para as tempestades da vida desse jeito, a gente também naufraga.
quando a gente olha para provação, para perseguição, para tudo isso, a gente também naufraga. Se os meus olhos estão na esperança, eu vou confiante, eu vou tranquilo, certo? Então isso se aplica a todos os crentes. A importância da esperança. Mas volta lá, por favor, Guilherme, para o versículo 5, né? Então as mulheres esperavam em Deus. Então, elas tinham confiança na ação de Deus. Isso tem que ser imitado pelas leitoras de Pedro, mas por todos os crentes de modo geral. Então, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então, elas aguardavam nutrindo essa postura de obediência à submissão. Pedro fala, serão submissas e aguardem em Deus. E eu aguardo como? Enquanto eu estou aguardando, eu faço o quê? Se mantenha obediente, submissa, não seja rebelde, briguenta, não. Mantenha essa postura das santas mulheres de Deus. E aí dá o exemplo do versículo 6. Ele fala, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Olha só que interessante. Vamos olhar para o matrimônio de Abraão e Sara. O Abraão deu mancada com a Sara? Onde do pior aí, Rapaz, o Abraão é jogo duro, viu? Você se lembra que pelo menos 2 vezes ele deu mancada pro Sara. É. E as 2 vezes foi do mesmo jeito, né? Ele falou que era irmã, porque ela era muito bonita, e ele ficou com medo da galera fazer alguma coisa com eles, né? Por causa disso. Ele falou, você vai falar que você é minha irmã. E, gente, Sara se submeter a isso mostra realmente uma mulher bastante submissa ali, porque o negócio foi bastante feio, né? Chegar no céu e falar, Abraão, papo é esse, meu irmão? 2 vezes ainda? Não bastou uma, você tem que repetir o negócio? Ô, pastor, é engraçado, a gente olha para a história de Sara e Abraão, a gente percebe que isso com a gente também, né? Toda vez que a confiança em Deus falha, a gente vai duvidar. Exatamente. Porque com medo, não confiou que Deus ia guardar. Exatamente. Já tinha promessas. Assim. Mas ele desobedeceu e foi incrédulo, né, em relação a isso, foi medroso. E aí ele ficou ali e expôs a esposa dele, né? Então a lição que a gente tira é que toda vez que o marido é desobediente, incrédulo, ele acaba expondo a esposa dele a perigos. E o rei, né, pastor? O rei viu, o rei Abraão, faça isso não. Não tomar. Fala, Abraão, meu amigo, como você faz um negócio desse? Isso tá lá em Gênesis 12 e em Gênesis 20, né, esses episódios aí. E isso, assim, os leitores, as leitoras eles conheciam a história de Abraão e Sara. Então, quando Pedro fala assim, façam como Sara, o quê? Eu tenho que me submeter ao meu marido e imitar Sara? Mesmo tendo um marido como Abraão? Pois é. Aí desmonta aquele discurso que muitas mulheres têm de, pastor, mas você não conhece meu marido. Pastor, mas você não sabe como é. Falar para se sujeitar um homem assim, assado, beleza. Mas o meu marido aí não dá, você não conhece. Você não conhece o Zé, você não conhece o Fulano, você não conhece. Ele tá puxando Sara, cujo marido era Abraão. Então dá para ver que isso seria um bom exemplo para as leitoras. Mesmo em circunstâncias, ações questionáveis, reprováveis de Abraão, Sara não foi rebelde. Sara não falou, você tá louco, Abraão? Que história é essa? Eu não vou fazer nada. Vai lá você com seus amigos lá, eu vou ficar aqui. Não. E toda a vida de Abraão e Sara mostra a submissão dessa mulher. Tudo que aconteceu, todo o trajeto da história de Abraão, tudo que ele precisou fazer, o êxodo dele, né, a migração dele e tudo mais, tudo isso mostra a Sara ali junto, indo. Então, é um bom exemplo para as leitoras. Ia falar alguma coisa, Cris? Então, agora, esse episódio aqui, que Pedro menciona, né? Que fala que Sara obedeceu a Abraão chamando o Senhor. Parece que Pedro tem um episódio específico em mente, que está lá em Gênesis 18. Abre lá Gênesis 18, por favor, Gui. Olha lá. Apareceu o Senhor a Abraão de carvalhais de mangue, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os por da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se há mercê em tua presença, rogo-te que não passes do que eu serve. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois requireis avante.
Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandaram preparar e pôs-o diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Abraão sendo um bom anfitrião aqui. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, tua esposa, né, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará-lhes um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Ela falando: que papo é esse? A gente agora tem filho? Nada a ver, né? Então, agora, o que Pedro, esse episódio que parece que Pedro está pensando, né? O que ele destaca aqui é que Sara chamou Abraão de Senhor. Olha, ela fala, né? Ela, 12, aí só. Dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor. Ela chama ele de Senhor. Então o que a gente vê aqui é que Sara expressou verbalmente a sua submissão ao seu marido de modo que era apropriado à sua cultura. Senhor ali não era um título de posse, mas era um termo de reverência também. Na nossa cultura, senhor e senhora, acho que é um título de respeito, mas acho que tem mais a ver com a idade, né? Quando você fala, o senhor, quando você fala, a senhora, é um título mais relacionado à idade. Nem sempre. Tem muita gente que me chama de senhor. Eu sou jovem ainda, apesar de... Eu chamo senhor. O Beto me chama de senhor. Sim. Porque é um jeito de mostrar respeito. O Isaac também. É um jeito de mostrar respeito. Mas, via de regra, é mais comum a gente usar senhor como um título para os mais velhos. Mas não só isso. E no Antigo Testamento, esse título era uma expressão de submissão e obediência. E Sara expressa isso aqui. Agora, um detalhezinho. Sara está falando com quem? No versículo 12. Com quem que ela está falando? É um monólogo. Ela falou com ela mesma. Ela precisava chamar Abraão de Senhor? Abraão não está lá. Mas na mente dela, ela está lá ouvindo. Ela chama Abraão de Senhor. Isso é curioso porque mostra para nós que não era uma mera formalidade exterior. Era uma coisa interior e natural. Ela estava tão habituada, isso era algo que vinha de dentro dela, que mesmo sozinha, ela olhava para Abraão, ela se referia a Abraão como Senhor. Estava lá do coração dela. Ele é o meu Senhor, eu devo respeitá-lo. E mesmo no monólogo, ela com ela mesma, ela chama Abraão de Senhor. Interessante isso daqui. Portanto, o que a gente aprende aí, né? Que a mulher deve ser submissa ao esposo, não apenas em público, mas também no seu íntimo. De forma que isso seja sincero e natural. Então não é só em público. É importante que seja em público, é fundamental. Mas nos monólogos mentais das esposas. Esposa, faça isso. Claro, meu amor. Enquanto por dentro fazer isso, que esse velho, esse cara, sabe o que tá falando? Vai lá, você. Que foi, amor? Nada, Senhor. Pode, Jéssica. Tem que ser algo interno, natural. Tem que ser uma coisa que vem do coração de fato. Foi o que aconteceu com Sara. O professor Davi Merck, foi meu professor no seminário, ele escreve muito sobre... Tá rindo aí, Fabiano? Mas ele tá dominando mesmo. Não. É o tipo de coisa que só dá pra fazer uma vez, ó. O Davi Merck, ele foi meu professor no seminário, ele escreve muito sobre família. Muito conhecido por isso. E esse livro aqui dele é a obra magna dele, né? É Comentário Biblicular, Família e Casamento. E ele comenta sobre esse texto bíblico. E na página 645 ele diz assim, ó. Olha só. A mulher não precisa chamar seu marido de Senhor para ser filha de Sara. O ponto da ilustração não é o fato de que ela usa a palavra Senhor, mas a atitude demonstrada. Sara respeitava Abraão, mesmo tendo ele vacilado em sua fé mais de uma vez. Ele menciona os episódios aqui.
Certamente Abraão não era um marido perfeito, mas mesmo assim Sara se submetia a ele como um ato de obediência ao Senhor, com S maiúsculo. Mulheres que demonstram respeito pelo marido, mesmo na ausência dele, revelam atitudes de honra e submissão na esfera do coração, algo de extremo valor diante de Deus. Infelizmente, mesmo entre as mulheres que conseguem aparentar submissão e respeito na presença do seu marido, muitas revelam um coração magoado e rebelde pela maneira com que se referem ao marido diante de amigas e familiares na ausência dele. Então, o Davi Merck, ele conecta aqui exatamente o que Pedro está falando. Pedro está dizendo que isso é uma postura interior. E Sara também teve essa postura interior. E todas as esposas cristãs, então, também devem ter essa postura interior. E, de fato, tem muitas mulheres que, infelizmente, no seu íntimo, não respeitam o marido. Na presença do marido até se segura um pouco mais, mas nas costas, nas amigas, agora eu vou malhar o Judas. E vai lá e fala mal do marido, critica o marido, porque você não sabe que ele, porque você quer lá. Isso mostra que há um problema interior. Há um problema interior. Outra coisa, o dever da esposa cristã, portanto, é encontrar na sua cultura formas de expressar submissão ao marido. Naqueles dias, uma forma de você expressar submissão era você chamar o marido de senhor. Então, a Cris tem que chamar o Gil de senhor. É o senhor Gil. É o senhor Gil. Mas essa é uma aplicação correta? Eu acho que não é isso que Pedro quer ensinar. Acho que não é isso. Na nossa cultura, não é comum a esposa chamar o marido de senhor. Não é comum isso na nossa cultura. Agora, a gente tem que ver como, na nossa cultura, a mulher pode expressar submissão pública ao marido. A gente está falando de algo interior, mas a gente tem que falar também do contexto público, né? Então, na nossa cultura, como que a gente pode... como que uma mulher pode expressar submissão ao marido? Na nossa cultura, quais são as expressões disso? Por exemplo, eu vou falar alguns exemplos óbvios aqui do dia a dia de como a mulher pode expressar isso. Em relação ao tom de voz. A mulher expressa a submissão ao marido no tom de voz que ela usa para com o marido? Sim. Um tom de voz manso, um tom de voz brando, diferente da resposta atravessada, né? A mulher não pode dar resposta atravessada. Nem crente, na verdade, pode dar resposta atravessada. Mas aqui a gente está falando do público feminino, que é o foco de Pedro, né? Então, aquela resposta que vem tramontina, né? Ela vai bem corta, né? É na voadora já assim, né? Não pode. Tem que ter uma postura branda. Isso é uma expressão de submissão. Né? Você não precisa ficar falando com a vozinha assim, maridinho, tá? Não precisa fazer isso. Mas tem que ter um tom manso. Você pode, por favor, me ajudar nisso? Posso, meu amor, tudo bem, vamos lá, vou fazer. Aí vai falar, não, faz você sozinho, você não é o bonzão mesmo? Vai lá. Atravessado. Cara, isso toma de graça. Não pode. Evitar caretas e expressões. Até parece. Isso daí você está na linguagem não verbal e até mesmo na linguagem verbal demonstrando insubmissão. E às vezes acontece, irmão, isso acontece às vezes em público. O marido pede alguma coisa para a esposa na hora faz uma careta. Sara fez, né? Hã? Sara riu. Mas Sara não riu de Abraão, né? Sara riu da situação como todo, não de Abraão, né? O tratamento em público, né? Sem desprezo, sem comentários ou piadas constrangedoras. Você vê que tem mulher que faz piada do homem? Do marido? Gente, isso não tem espaço no povo de Deus. Não dá para agir dessa maneira. Ela denegrindo o próprio marido. Olha lá a pança dele ali, ó. Olha lá. Fica só come, não faz nada. Eita, não, ele não pode. Estilo Homer Simpson. Não pode, né, velho? Tá, pode. Ficar dando apelidinhos assim que denigrem de algum modo, né? Isso mostra que não tem respeito. E por que é importante a gente falar isso? Porque na nossa cultura existe um aspecto errado dos nossos dias. Não na nossa cultura
como povo, na nossa cultura como tem, tá? Nos nossos dias. Há a noção de que intimidade exclui reverência e respeito. Você ser íntimo faz com que você não tenha respeito. Então, é o amigo que vai na sua casa, ele é íntimo. Ele abre a geladeira, ele fala as coisas sem filtro com você. Ah, mas nós somos amigões e tal. Mas quem disse que intimidade exclui reverência e respeito? Eu não estou na minha casa. Meu amigo vai me deixar à vontade, mas eu vou tomar todos os cuidados para ser um bom hóspede aqui, né? Uma boa visita. E no contexto matrimonial é igual. Marido e mulher são íntimos? São, mas eles precisam ter respeito. Nas brincadeiras que eles fazem entre eles, nas brincadeiras que eles fazem em público. E isso é uma expressão de submissão. É um jeito de mostrar respeito, da mulher mostrar respeito para o homem. E do homem mostrar respeito pela mulher, protegendo-a. O homem que faz piada da mulher também, o homem que humilha, denigra a mulher, ele não está protegendo como Efésios manda fazer. Então, os dois lados têm que mostrar esse caráter aqui, essa disposição. E, infelizmente, pastor, dentro do ambiente do casamento, justamente por haver essa literalidade e intimidade entre os dois, é que acontecem as piores situações. Porque, assim, dificilmente um marido vai falar, o homem vai falar com a mulher que você disse, o mesmo modo que falaria com a esposa. E a esposa é uma outra coisa. Geralmente, como Jesus fala assim, às vezes nós guardamos a nossa melhor correção, não para quem está no nosso caso, mas para quem está fora. Dentro de casa a gente briga, a gente discutia. Isso é por causa dessa ideia da exclusão, da intimidade com a minha, com a questão do respeito. Como eu não tenho intimidade com de fora, eu sou super respeitoso. Exatamente. Agora que eu tenho, sim. Exatamente. E eu digo essa questão de respeito no lar, essa demonstração de respeito, afeto, carinho, cuidado, isso não se aplica só a marido e mulher, esse é o contexto imediato que a gente está tratando. Mas irmãos, aqui o João, a Elo aqui, tem que demonstrar respeito também, as crianças ali, ó, também tem que demonstrar respeito. Eu tenho que demonstrar respeito pelo meu irmão. Eu preciso respeitá-lo. Eu tenho que mostrar de modo público para outras pessoas, e interiormente eu tenho que nutrir isso, um respeito profundo por essa pessoa. E isso, Pedro vai falar para os maridos também. Olha o versículo 7, 1 Pedro 3, 7. Ele faz entender as esposas e logo mais ele vai falar para os maridos. E olha lá, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento. E tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Quando a gente chegar nesse versículo, a gente vai entender melhor essa expressão, herdeiros da mesma graça de vida. Tem algum jeito de entender isso daí. Mas uma opção é entender que ele está falando aqui de um marido com mulher crente. Nesse caso, ele tem que tratar a esposa como uma princesa, porque ela é uma herdeira. É uma herdeira. Recebeu a mesma graça que você. Você é um príncipe? Não se esqueça que ao seu lado há uma princesa. Aí, a Cris já cutucou o Gil aí. Já. Não se esqueça, ela tem uma princesa. Então, ó, toda a reverência, todo o respeito, no modo como fala, no modo como brinca, no modo como se refere a ela em público. Todo o respeito, toda a reverência. Queridos, esse é o segredo de um casamento saudável. Não precisa de 5 passos para salvar teu casamento. Não precisa de 10 dias de um casamento blindado. Isso. Precisa de respeito. Precisa de respeito mútuo, amor mútuo. Fazendo curso casados para sempre. Não precisa. É engraçado que o casamento blindado lá, se separaram, né, pessoal, do casamento blindado? Não foi? Não teve uma turma aí, acho que do casamento blindado, de algum outro desses best-sellers aí, que acabou se divorciando. Você fala, nossa, não tão blindado assim. Blindou dos outros. É curioso, tem Efésios 5, né, fala, em resumo ali, que a mulher deve respeitar o marido e que o marido deve amar a esposa. Essa é a dinâmica da vida do lar. É difícil para o homem amar a esposa, por isso ele tem que se esforçar. Consequentemente, fazendo esse paralelo aí, né? Se é difícil para o homem amar a esposa, mas é isso que é exigido, então para a mulher é difícil o quê? Respeitar. Mas ela tem que respeitar. Uma vez eu tive... Acho até que comentei com o senhor, eu não sei, lá no centro, uma vez eu tive um embate com 2 feministas.
Falou. Aí ele foi, né? Aí elas eram até super esse versículo. Aí me chamou de pastor. Eu falei, não sou pastor, me chamei de irmão, eu não chamo de pastor. Aí falei, que tipo, não, aí eu expliquei para elas, ó, o marido, ele tem que cuidar da mulher, assim como Jesus disse, cuida da sua igreja. Jesus quis ele maltratar a sua noiva? Ele é a igreja? Não. Aí a pessoa aí faz você, minha querida, mas tem um porém aqui. Tem um porém. Isso aqui é só para quem é crente. Mas é uma visão errada do casamento, né? Do que é a relação de homem e mulher. Eu não sei vocês, isso aqui pra mim parece a coisa mais linda. Do jeito mais elevado, mais grandioso que alguém poderia falar do casamento. É a esposa reconhecendo a autoridade dada por Deus e respeitando o marido, e o marido se sacrificando pela esposa. Que eu acho que essa visão, para ver essa beleza, precisa estar usando o óculos da evangelho. Exato. Uma pessoa que não é crente não entende essas E eu coisas. acho que às vezes, professor, mesmo as pessoas que estão aos gregos por aí, né, não se conhecem com o ônibus, todo mundo são os teologias ali, de Bentecobre, assim. Eles olham para esse texto, cantando todos na Bíblia, mas com os olhos da vida, os olhos sociais. E é por isso que é tão difícil de entender como eu, como esposa, tenho que me comportar como Sara e chamava Abraão de Senhor. As pessoas podem dificuldade em entender isso porque olham com o homem desenado. Sim. É isso aí. Né? A gente precisa de uma nova mente para entender essas coisas. Isso só o evangelho. Só o evangelho. Não adianta a gente ver alguns políticos aí querendo ganhar votos no meio dos evangélicos, querendo mostrar a família deles desse jeito. Mas não são crentes, eles não conseguem viver isso. Só quem é crente tem a possibilidade, a capacidade de viver isso. Só quem é crente. E só pra gente terminar aqui, aí, Elô, a gente não terminou. As velhas sabíamos já, né? Mas só pra gente terminar por hoje, eu queria fazer um parênteses aqui muito rapidinho com vocês. Olhando para isso que Pedro menciona aí, né? Esse trechinho que ele fala de Sara, como que os autores do Novo Testamento olhavam para o Antigo Testamento? Eles olhavam para o Antigo Testamento como uma fábula ou como um fato? Fato. Ele não está falando, vocês ouviram na historinha de Sara, não. Ele falou, Sara disse isso. Sara disse isso para si mesma, isso está lá. O relato de Gênesis é fidedigno, é verdadeiro. Então você tem uma validação histórica, uma verdade histórica, não uma fábula. E como que eles interpretavam? Como que era a hermenêutica dos autores do Novo Testamento? Como que eles interpretavam o Antigo Testamento? Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor? O que isso mostra do modo como os autores do Novo Testamento entendiam o Antigo? Como que eles estudavam o Antigo Testamento? Eles valorizavam as palavrinhas. Eles entendiam cada palavrinha do Antigo Testamento como algo de fato soprado por Deus. Porque aqui Pedro se concentra em qual palavrinha? Ele se concentra no Senhor. Sara disse, Senhor. Então Pedro olha para o Antigo Testamento e fala, aquela palavrinha lá de trás, ela tem algo a nos ensinar hoje. E não é isso que a gente faz aqui nos estudos bíblicos? A gente só fala, irmãos, essa palavra significa tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que a gente está fazendo? A gente está imitando o jeito dos autores do Novo Testamento estudarem a Bíblia. É isso. Histórico, gramatical, literal. É isso aí. É histórico porque está inserido em um contexto histórico, gramatical, porque são palavras que têm sujeito, verbo, predicado e tudo mais. E literal por conta dos gêneros literários. Um relato literário. Então você tem aí, numa narrativa, Pedro falou, Sara disse Senhor. E isso tem algo a nos ensinar hoje. É o que a gente faz aqui. Não tem segredo para estudar a Bíblia. Segredo. É você olhar a Bíblia e falar, ó, cada palavrinha aqui foi soprada por Deus, portanto tem algo a me ensinar. Não é difícil. É simples. Pessoal que inventa moda, né? Aí, isso é importante, isso tem que servir de exemplo para nós, porque, olha só. Primeiro, a gente tem que estudar detidamente a Escritura, fazendo uso das ferramentas que estão à nossa disposição. A gente tem que estudar. Pedro se atentou a uma palavrinha. E eu preciso, na minha devocional, na minha hora silenciosa, no estudo bíblico familiar, eu preciso estudar também. Eu preciso valorizar e usar essas ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Eu preciso crer na literalidade e na historicidade dos relatos bíblicos. As pessoas hoje não acreditam que existe um homem chamado Abraão, que existe uma mulher chamada Sara. Elas não acreditam nisso.
Isso daí é tudo mito, é tudo invenção, é tudo fábula. Não. Nós temos que crer na literalidade, na historicidade disso. Nós temos que nos encher de fé e esperança, pois Jesus disse que nenhum detalhezinho da Escritura passaria sem que tudo se cumprisse. Isso tem que nos encher de esperança. A gente estava falando de esperança agora há pouco, né? Se tudo, o menor detalhe da Bíblia, Jesus disse que vai se cumprir, então eu tenho que pegar cada promessinha da Bíblia, cada detalhezinho da Bíblia e me apegar aquilo com toda a força do meu ser. Porque aquilo vai acontecer. Não é uma palavra solta no vento. É a verdade. Cada promessinha que às vezes vem guardada numa palavrinha. Por exemplo, quando Jesus falou para Pilatos, agora o meu reino não é daqui. O agora ali é uma palavrinha em grego com 3 letrinhas. É o min. 3 letrinhas ali. Quando eu olho para isso, qual promessa está subscrita ali? Qual promessa está subentendida ali nessas palavras de Jesus? Quando ele fala, mas agora o meu reino não é daqui. Vai haver um momento que esse reino vai chegar. Não é agora, mas um dia vai ser. Eu me apego na promessa dessa palavrinha. O reino não é agora, mas um dia vai ser. Eu me apego nisso. Isso é importante, meus irmãos, porque tem muito crente e muita igreja liberal, de teologia liberal. Aqueles que negam a inspiração bíblica, que negam a historicidade dos eventos bíblicos, que falam que a Bíblia é um livro de mitos e tudo mais. Tem muito crente que é assim, muito crente. Adão e Eva não, Adão e Eva é um mito. O relato da criação. Não é crente. Se você nega a historicidade disso, você não é crente. Porque se você nega a historicidade da Bíblia, você nega a historicidade de Jesus e da obra dele. Não tem como. Como que Jesus lidava com o Antigo Testamento? Ele lidava de modo histórico. Ele falou, assim como Jonas. Ele falou do casamento. Como aconteceu no princípio, deixará o homem pai e mãe. Ele entendia tudo de modo literal, de modo histórico. Alguém que nega isso, não, eu acho que não é crente, Josué, realmente. Então, eles dizem, né, a Bíblia não pode ser encarada em sua literalidade, não dá para levar a sério cada palavra escrita na Bíblia. Dá sim, porque era assim que os autores do Novo Testamento encaravam. O problema é que isso não superam e aí não é ideal. O critério é deles, né? Exato. E o critério é deles. Eles olham e falam, milagre não é literal. Fora. Essa história aqui é muito fantástica. Fora. Não é assim que os autores do Novo Testamento olhavam para o Antigo, não é assim que Jesus olhava para o Antigo, não é assim que a gente tem que olhar para o Antigo. É uma teologia de conveniência. Que me convém. Cética. Não só de conveniente, mas cética. Incrédulo. Por isso que não é crente, é um incrédulo. Esse que atualizar a Bíblia, né, pastor? Atualizar a Bíblia, não esquece. O liberal vai nessa direção aí, né? Tem que atualizar a Bíblia. Olha o perigo. É isso então, gente. Por hoje nós paramos por aqui. Deixa eu marcar aqui onde a gente parou. Porque agora a gente vai, na semana que vem, falar do... você põe isso ali, ó. Da qual vós vos tornastes filhas. Se você é crente, mulher crente, você é filha de Sara. Isso aí é o texto disso. E o que significa isso? A gente vai ver na semana que vem. Diga, Jim. Chama também aqui isso no classe literatura material. Como uma delas, porque está expressa uma nível de chamar o Senhor enquanto obra PT, pelo contrário, eu diria seguramente que na moto com Maria estava preso em essas coisas materiais. É interessante que para ilustrar isso, Pedro olhou para um grupo que era muito relevante espiritualmente falando para o povo, né? E que era muito notório. Mas ele pegou o exemplo, dentre as matriarcas, ele pegou o exemplo de Sara, que era reconhecida entre os judeus como exemplo de submissão. Enquanto outras, talvez não tivessem essa mesma fama. Não que eram necessariamente mulheres incrédulas, revoltosas, não. Mas Sara é um exemplo perfeito, encaixa como uma luva no que Pedro quer dizer. E ele vai falar, se vocês devem imitar Sara. Na verdade, vocês são filhas dela. A gente vai ver o que significa depois. Mas mostra uma proximidade, olha. Então é interessante ele puxar esse exemplo, não outros exemplos. Ele puxa alguém importante e que é exatamente o que ele estava querendo dizer.
Certo? Então vamos orar para terminar. E aí, semana que vem a gente continua de onde nós paramos. Quem sabe, né, Elo? Semana que vem a gente termina, né? Talvez, né? Quem sabe? Senhor, nós agradecemos pela sua palavra que nos instrui, nos desafia, é verdade, mas é tão rica e nós aprendemos tanto com ela. Ajuda-nos, Pai, a entendermos essas realidades e colocarmos ela no nosso coração e assim vivermos de modo que agrade ao Senhor. As esposas aqui presentes, que o Senhor dê um coração submisso e que isso se expresse de modo público e privado no respeito ao esposo. Os esposos também tenham isso em relação às esposas, respeitando-as, protegendo-as, reconhecendo a dignidade que elas têm, o valor que elas têm. Dá-nos, Pai, por favor, fé no Senhor, confiança no Senhor. Pedro fala que as santas mulheres esperavam em Ti. Ajuda-nos como crentes a imitarmos essas mulheres e aguardarmos, esperarmos o Senhor e termos uma esperança viva e eficaz, tão diferente do otimismo do mundo. Leve-nos agora em segurança para casa, abençoe, por favor, o resto da nossa semana e todas as nossas atividades. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.